3, 2, 1. Muito bem. Tudo bem, tudo bem, tudo bem? Tudo bem, tudo bem, tudo bem? Como é que tá? Nós vamos estar aguardando, então. O pessoal está entrando. A gente dá sempre um minutinho e meio, para que a gente possa estar esperando o pessoal entrar aí, ok? Olha lá, a Olga já entrou. Olga linda, minha sogra. Que delícia que você já chegou. Quem mais que está chegando aí? Estamos com 4 pessoas. Aleluia. Se tiver alguma pergunta aí em questão ao Romanos 12 que nós fizemos na semana passada, você já pode estar perguntando, fazendo a sua pergunta aí, que a gente vai tentando responder. Daiane está aí. Oi, Daiane, tudo jóia? Boa noite. Berta também entrou. Já estou aqui, meu amor. Hoje nós vamos estar fazendo o estudo de Romanos capítulo 13, ok? Romanos 13. Aleluia! Como é que estão as coisas aí? Deus tem agido nesses dias, né? Tem sido tremendo. Nós temos visto Deus fazendo coisas maravilhosas. Amém. E o legal é que nós temos aprendido muito, né? A gente tem aprendido bastante as coisas estando em casa, convivendo, visitando mais, prestando atenção. Tem estressado mais também, não tem? Tem ficado um pouco mais estressado, mas isso daí é controle. Deus vai dando essas coisas pra gente ir tomando controle da nossa vida, né? Eliana, tudo bem, Eliana? Como é que tá? Eliana, como é que tá o trabalho, Eliana? Tá difícil, tá complicado, tá fácil? Depois você coloca pra gente aí como é que tem sido, viu? Eliana é conselheira tutelar. E Deus tem usado muito ela nesses tempos, porque as famílias têm ficado meio desregradas, meio tensas, então ela tem agido bastante com isso daí, né? Glória a Deus por isso. Então nós estamos... Eliana, tudo bem, Eliana? Nós estamos no controle do que o Pai tem dado pra gente, né? O que o Pai tem dado pra gente, a gente tem passado e tem feito. Amém. Amém? Vamos lá então. Vamos recapitular um pouquinho de Romanos 12, que é uma nova vida no serviço de Deus, né? Então, a gente prestou bem atenção no que foi falado, de que a vingança pertence ao Senhor, que nós não devemos fazer nada com os outros, nós devemos abençoar aquele que nos amaldiçoa, aqueles que fazem mal para a gente. Olha só que coisa, né? O Deus Todo-Poderoso ensinando a gente a agir de formas diferentes, de como a gente conhece, que é o normal, né? Quem te faz mal, às vezes você faz mal, mas ele fala, pague o mal com o bem, e nunca o mal com o mal. Então, aí ele tem dado umas descobertas para a gente se autoanalisar, para que a gente possa entender o que é que está acontecendo com a gente, como é que tem sido as suas reações, como é que tem sido o seu modo de pensar com as reações que você tem. Oi, Dani, tudo bem? Então, a gente precisa estar bem analisando o que o Romanos 12 falou, para a gente poder entender nessa Romanos 13 o que tem aqui, o que tem mostrado para a gente numa obediência que ele vai começar a falar em Romanos 13. Então, quando a gente entende que a gente não deve pagar o mal com o mal, e sim o mal com o bem, que a gente não deve tomar conta nem o juízo, não deve tomar vingança pelas suas mãos, você não deve agir impulsionamento pelo impulso da carne. Paulo começa a falar para nós o quê? Olha, presta atenção quais são suas reações, porque dependendo das suas reações é que eu vou te dizer quem é que habita dentro de você. Uma coisa que a gente sempre fala é o seguinte, ó, me fala os teus hábitos que eu falo quem habita em você, né? Ou onde você tem habitado. Então, você tem o hábito de orar?
você tem o hábito de receber as pessoas bem, você tem o hábito de conversar tranquilamente. Então, esses hábitos é que vão determinar quem é a pessoa que você está seguindo. Lembra que a gente já comentou aqui também, aquele que é nascido da carne é carne, aquele que é nascido do espírito é espírito? Então, se nós somos nascidos da carne, todos nós somos, porém, nós temos uma transição numa escolha em Cristo para a gente nascer do Espírito. E quando a gente nasce do Espírito, as coisas que a carne estavam tomando conta já não existem mais. Então a gente acaba não tendo mais impulsos carnais que a gente tinha antes, tá? Janete, olá, oi, tudo bem? Boa noite também para você, paz. Então vamos lá, nós vamos começar então no Romanos, capítulo 13, e ele já começa falando sobre a obediência às autoridades. Então vamos lá. Você lê, amor? Eu leio, deixa eu só ver a sua versão. Para ver se é igual a mim, porque você gosta dessa. Tá. Começa daqui. Obedeçam às autoridades, todos vocês, pois nenhuma autoridade existe sem a permissão de Deus. E as que existem foram colocadas nos seus lugares por ele. Assim, quem se revolta contra as autoridades está se revoltando contra o que Deus ordenou, e os que agem desse modo serão condenados. Somente os que fazem o mal devem ter medo dos governantes, e não os que fazem o bem. Se você não quiser ter medo das autoridades, então faça o que é bom, e elas o elogiarão. Porque as autoridades estão a serviço de Deus, para o bem de vocês. Mas se você faz o mal, então tenha medo, pois as autoridades de fato têm poder para castigar. Elas estão a serviço de Deus e trazem o castigo dele sobre os que fazem mal. É por isso que você deve obedecer às autoridades, não somente por causa do castigo de Deus, mas também porque a sua consciência manda que você faça isso. É por isso também que vocês pagam impostos, pois quando as autoridades cumprem os seus deveres, elas estão a serviço de Deus. Portanto, paguem ao governo o que é devido. Paguem todos os seus impostos e respeitem e honrem todas as autoridades. Uma coisa legal que a gente precisa salientar sobre quando Paulo está falando sobre essas autoridades é o seguinte: existe algo muito importante que nós precisamos entender. A autoridade, ela fica temporariamente sobre uma pessoa. Porém, pelo cargo que ela ocupa, essa autoridade é eterna. Então, vamos lá, vamos colocar para cidades, né? Você tem um prefeito. Esse prefeito, você tem uma autoridade de prefeito nas tuas mãos. Porém, ele só vai, por exemplo, o prefeito que hoje está nessa autoridade, ela só vai ter essa autoridade durante o período de governo dela. Porém, o cargo que ele ocupa, ele sempre veio desde a existência de Ribeirão Preto. E se Ribeirão Preto ou a tua cidade for exterminado ou não existir mais, esse cargo de autoridade vai se extinguir. Então, o que ele está falando aqui é que os tronos de autoridade que são colocadas sobre as cidades, ou sobre o juiz que está na sua cidade, sobre o delegado, esses cargos de autoridade foi Deus que colocou cada cargo para que fosse exercido. Porém, como ele é ocupado por homens, eles podem ser bons ou maus. Mas isso não te dá o direito de você desobedecer essa autoridade que foi imposta, colocada ou permitida a entrada dela. No Brasil é o modo democrático, né? Quem tiver mais votos entra. Então não te dá o direito, porque você não votou nela, de você desobedecer essa autoridade. É um princípio de autoridade que Deus está estabelecendo. Porém, ele está dizendo o seguinte, que toda autoridade é colocada e também toda autoridade é tirada por Deus. Então, eu quero que vocês fiquem bem claros isso sobre a vida de vocês, de que quando nós estamos desrespeitando algo que a gente não concorda, a gente está exatamente discordando de uma autoridade que foi colocada por Deus, ou permitida que ela esteja lá. Agora, nós temos também
como crentes, como evangélicos, como autoridades de Cristo, de chegar a essas autoridades e dizer, olha, tu está fazendo a coisa errada. Você não está condizente com o cargo que você ocupa. As coisas que você está fazendo não são condizentes com aquilo que Deus planejou para a sua vida. Então, nós temos essa autoridade profética sobre as nossas vidas, porque Paulo também disse que nós somos o quê? Ministros de Deus, né? Nós somos ministros e autoridade de Deus, e nós temos essa autoridade de cobrar essa autoridade, de cobrá-la para fazer as coisas certas. Se você ler o livro de Provérbios, ele vai falar um monte de vezes que as pessoas que têm as autoridades que são boas sobre o povo é feliz. Porém, quando a autoridade é ruim, o povo se rebela contra ela. Então, o que a gente tem que entender é que o cargo que ela ocupa é uma autoridade permitida por Deus, porém a pessoa que está ali somos nós que colocamos. Isso aconteceu lá nos primórdios. O primeiro rei de Israel, que foi Saul, não foi escolhido por Deus, foi colocado pelas pessoas. O povo elegeu essas pessoas para estarem ali, para Saul estar ali. Por quê? Escolheram Saul pelas qualidades físicas dele. Então, Saul teve um desastre de reinado. Depois, quando Davi assumiu, que foi realmente ungido por Deus, que ele pediu para Samuel lá ungí-lo como rei de Israel, essa pessoa vem e fica verdadeiramente colocado como autoridade e faz o reino de Israel prosperar. Mas olha, teve lutas e lutas para que ele pudesse assumir esse cargo. Então, a autoridade é sobre o cargo que a pessoa exerce. Porém, a partir do momento que ela sai desse cargo, ela já não tem mais aquela autoridade para mandar ou desmandar no cargo que ela ocupava. Então, Paulo está dizendo exatamente isso, que essas autoridades são assim. E se você levar isso para o mundo espiritual, para o primeiro, segundo, terceiro céu, você tem as autoridades espirituais, que também seguem essas regras que são colocadas por Deus. Ok? Feito? Se você tiver dúvida, pode ir colocando aí as suas dúvidas, vai escrevendo que a gente vai respondendo todas elas, tá bom? Que mais? Romanos 13, agora versículo 8. A pastora vai ler. Oi, Fernanda, tudo bem? Tudo tranquila com você? Deus abençoe. Romanos 13, 8. Não fiquem devendo nada a ninguém. A única dívida que vocês devem ter é a de amar uns aos outros. Quem ama os outros está obedecendo à lei, os seguintes mandamentos: não cometa adultério, não mate, não roube, não cobice. Esses e ainda outros mais são resumidos num mandamento só: ame os outros como você ama a você mesmo. Quem ama os outros não faz mal a eles. Portanto, amar é obedecer a toda a lei. Ok. Aqui, né, é muito simples. Paulo fala sobre amar uns aos outros. E ele coloca esse princípio de amar uns aos outros de uma forma muito tranquila. É um princípio que, se você ama outra pessoa como a ti mesmo, você está cumprindo todos os mandamentos que Cristo deixou e que os mandamentos do Antigo Testamento também têm. Então, deixa eu só dar uma lidinha aqui. Bom, então, se você ama o próximo, você não vai roubar. Se você ama o próximo, você não cobiça. Se você ama o próximo, você não mata. Então, toda a lei espiritual que Cristo também quis passar para nós está no amor incondicional de um pelo outro. É esse que Cristo está dizendo para nós. Olha, nós temos que amar uns aos outros. De tal forma que, se eu for devedor de alguma coisa, que seja simplesmente no amor por essa pessoa. Esse amor é meio louco a gente falar, porque existem coisas que você fala assim: como é que eu vou amar alguém que me prejudicou? Como é que eu vou amar alguém que fez algo para mim de ruim? Né? Mas
o amor que Paulo está falando aqui é um amor incondicional. Foi o mesmo que Cristo teve por nós. Cristo não quis saber se eu fiz bem ou se eu fiz mal para alguém. Ele simplesmente se entregou na cruz do Calvário por mim. Então nós temos que entender isso, que esse amor incondicional que Cristo está falando, que Paulo está falando para nós, que é o amor de Cristo, ele cobre toda uma multidão de pecados. E então, aquele que rouba, aquele que não cobiça, porque se ele ama o próximo, ele não vai fazer nenhum desses erros. E nesse amor, né, que ele está falando assim, ele fala assim, portanto, amar é obedecer toda a lei. Essa lei que ele está falando é justamente toda a lei do Antigo Testamento. São 10 mandamentos e mais de 600 obediências ou observâncias que existem em toda a Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, é o Pentateuco. São os 5 primeiros livros. Então, se você cumpre o amor, você está cumprindo todos os outros mandamentos. E esse amor não se mede, né? Eu não posso dizer eu amo 5, eu amo 6, eu amo 7, quanto que eu amo. É um amor que quem vai julgar esse amor é o próprio Cristo, é o próprio Deus. Nós é que sabemos o quanto nós amamos, o quanto você se entrega por alguém para poder estar amando, ok? Depois Paulo vem no versículo 13, no capítulo 13, versículo 11, falar sobre viver na luz do dia. Então, vamos lá. Vocês precisam fazer todas essas coisas, porque sabem em que tempo nós estamos vivendo. Chegou a hora de vocês acordarem, pois o momento de sermos salvos está mais perto agora do que quando começamos a crer. A noite está terminando e o dia vem chegando. Por isso, paremos de fazer o que pertence à escuridão e peguemos as armas espirituais para lutar na luz. Vivamos decentemente como pessoas que vivem na luz do dia. Nada de farras ou bebedeiras, nem imoralidades ou indecência, nem brigas ou ciúmes, mas tenham as qualidades que o Senhor Jesus Cristo tem e não procurem satisfazer os maus desejos da natureza humana de vocês. Esse finalzinho aqui, para mim, é uma das chaves desse capítulo, né? Ele está dizendo assim, ó, procurem não satisfazer os maus desejos da natureza humana que existem em nós. Então, nós temos que lutar para que não satisfazemos a nossa própria carne, porque é muito fácil. Nós temos uma tendência de pensar do seguinte, de que primeiro eu penso em mim, para depois pensar nos outros, né? Esse é um pensamento egocêntrico, voltado para o eu, né? Porque se eu entender que se todos ao meu redor estão bem, eles farão de tudo para eu estar bem, eu já mudo o meu foco, eu já não sou um egocêntrico, né? Mas eu olho para o meu entorno e tento ajudar a cada um. Se cada um olhar para o seu entorno e tentar ajudar o próximo, sem pensar em você primeiro, pensando em satisfazer e procurando, como é que seria a palavra? Procurando respaldar o teu próximo em algo que ele precisa, ele automaticamente vai te ajudar também. Porque é recíproco. Do mesmo jeito que você ama, você é amado. Do mesmo jeito que você ajuda, você é ajudado. E agora, o que adianta eu estar bem se todos os outros estão maus? Se eu consigo fazer todos os outros ficarem bem, eles vão lutar para que eu fique bem também. Então, esse é um princípio que vai contra uma natureza humana que foi criada dentro de nós. O que importa é que você esteja bem primeiro, para que depois você ajude os outros. Agora, isso é um princípio, por exemplo, num avião, né? Acabou a pressurização dentro da cabine do avião. Lá eles ensinam o seguinte: coloca primeiro você a máscara para depois você ajudar os outros. É óbvio que esse pensamento humano é para salvar vidas ali,
não se aplica no que a gente está falando espiritualmente, que Paulo está falando aqui. Então, Paulo, quando está falando aos romanos, ele está dizendo o seguinte: olha, o princípio, você precisa entender que quando você reprime as suas satisfações carnais, você está ajudando os outros a crescerem e você está crescendo em Cristo Jesus. Olha só o que diz no versículo 11. Ó. Vocês precisam fazer todas essas coisas porque sabem que em tempo nós estamos vivendo. Chegou a hora de vocês acordarem, pois o momento de sermos salvos está mais perto agora do que quando começamos a crer. Outras versões diz: o tempo de volta de Cristo está mais próximo do que quando nós nos tornamos crentes. Né? Então, a cada momento que passa, nós temos que estar vigiando, reprimindo as vontades carnais, abrindo os nossos ouvidos espirituais, olhos espirituais, renovando a nossa mente para Cristo, para que a hora que ele vier, ele não encontre a gente com a lamparina com meio azeite, né? Com azeite baixo. Nós temos que estar com o azeite completo para poder ter essa luz que ele está pedindo para que a gente possa alcançar uma entrada no reino dos céus. Né? A noite, no versículo 12 diz assim, ó, a noite está terminando e o dia vem chegando. Por isso, paremos de fazer o que pertence à escuridão e peguemos as armas espirituais para lutar na luz. Né? As armas espirituais são os dons que Deus te deu. Né? E se você vê lá em Efésios, você tem a armadura espiritual também. E essa armadura, ela é composta pelo capacete da salvação, ela é composta pelos sapatos da verdade, do caminho, né, da verdade, cingindo-os da verdade com o cinturão, né, a couraça, que é o escudo, né, a espada, que é a palavra. Então nós precisamos nos revestir de todos esses atributos espirituais para poder resistir a essa escuridão que tem tomado conta do mundo. Porque a hora que a luz chegar, nós temos que estar junto com ela. Pode falar. Pode falar? Vou voltar lá no começo. Quando ele está falando sobre as autoridades, né? Para a gente ser sujeito às autoridades, que não há autoridade que não proceda de Deus. Eu vejo a autoridade não somente a nível político, mas a autoridade dentro de um lar, a esposa e o marido, a autoridade dentro de um lar, os pais e os filhos, a autoridade numa escola, os professores e os alunos, e a autoridade num escritório, numa empresa, o chefe e os funcionários. Então, existem vários níveis de autoridade. E a Bíblia fala para a gente estar sujeito às autoridades, né? Várias áreas, né? Porque todas elas procedem de Deus. Deus instituiu as autoridades para que houvesse ordem no processo. Então, quando Moisés está com aquele povo todo lá, acampado no deserto, ele vai lá e ele institui líderes. Ele levanta líderes sobre 100, então ele vai determinando, você vai liderar esse tanto. Para quê? Para que haja ordem, para que faça-se cumprir a lei, para que as pessoas possam entender. Se você fizer o que é bem, tudo bem. Se você não proceder como for bem, a lei está aí para te corrigir. E ele fala isso. Toda autoridade, ela procede de Deus. E por ele elas foram instituídas. E ele fala que aquele que se opõe à autoridade está resistindo a Deus e atrai para si condenação. Tem muitos exemplos na Bíblia sobre resistir à autoridade, né? Então, a gente vê Miriam ficando leprosa porque resistiu à autoridade que havia sobre Moisés. Depois a gente vê uma tribo inteira questionando a autoridade de Moisés que Deus deu a ele, sendo engolida porque Deus trouxe condenação. Então, a palavra de Deus fala para que a gente possa ser submisso à autoridade. A autoridade não é a pessoa, é a lei, é o cargo que está sobre ela. Então, não é o prefeito que manda, é a prefeitura, a lei da prefeitura, não é a pessoa em si, né? É o cargo que ela ocupa que determina que seja feito daquela forma. E a Bíblia fala que nós devemos orar pelas autoridades, para que haja paz no nosso meio. Então,
Ela nunca nos instruiu a falar mal da autoridade, a nos rebelarmos contra a autoridade. Ela nos instrui, sim, a orar por ela para que haja paz. Não se rebelar para que você não traga condenação sobre a sua vida. Então, se é algo que você não concorda, que alguma autoridade tem feito, não só a nível político, mas na empresa onde você trabalha, na família que você vive, não se rebele contra ela, porque a rebelião é pecado de maldição. Mas busque oração para que essa pessoa se arrependa, para que haja tempos de paz sobre a sua vida e sobre aonde você está. Assim, a palavra de Deus nos instrui quanto às autoridades, né? E da mesma forma, é a autoridade de Deus sobre a nossa vida, a autoridade espiritual. E essa questão de rebelião, a Bíblia também deixa muito claro que se você falar pelas costas, fofocar, se você falar mal, tudo isso daí é uma forma de rebelião. É rodinha de escárnio, do Salmo 1. Salmo primeiro, né? Então a gente sempre diz o seguinte: se você tem alguma coisa a colocar, chega e fala, né? Porque você sabe, diz assim, ó, a palavra de Deus diz assim: se você repreende alguém e ele reconhece isso, você tem um amigo. Um sábio, né? Se você repreende o sábio, você ganha um amigo. Se você repreende um tolo, você perdeu um amigo. Então, as pessoas precisam entender de que você está para ajudar e não para criticar. Então, a forma como você chega para falar as correções, para ver o que você tem enxergado errado, muitas vezes a gente pode enxergar errado e achar que está tudo errado, mas a gente não fala, a gente acaba murmurando por trás, acaba falando por trás e não chega para falar para essa pessoa. Muitas vezes eu nem tenho alcance a essa pessoa. Vamos pôr um cargo de prefeito. Eu, às vezes, não tenho acesso ao prefeito para falar coisas que eu não estou gostando do governo dele, da forma como ele está governando. Então, se eu não consigo chegar na autoridade e falar, a minha postura tem que ser o que a Bíblia nos ensina a fazer, orar por essa autoridade. Fora disso, é rebelião. Sabe, se você se juntar com mais um para falar mal dele, já é rebelião, isso atrai maldição sobre a sua vida. Então, cuidado, tá? Se você pensa alguma coisa a respeito de alguém que não é bom, ponha isso em oração, mas não inflame a vida do outros com o seu pensamento. Nem fale mal. E muitas vezes o teu pensamento, às vezes, nem é o que o outro está pensando, mas porque você falou, acaba despertando uma... concupiscência da carne do outro. A carne do outro, né? E que, de repente, você pode estar errado. Agora, se você tem acesso e a pessoa você está vendo que está fazendo errado, a Bíblia fala, se você tem alguém que está fazendo alguma coisa errada, vai e fala com ela. Se ela te ouvir, amém. Se ela não te ouvir, pega 2, 3 testemunhas, vai lá e conversa com ela. E, enfim. Então, a questão é conversar, sempre levar a essas pessoas o que é que está acontecendo, quais são os seus sentimentos, e de repente, a gente corrigir as rotas juntos, né? Às vezes nem sempre você está totalmente certo, nem a autoridade pode estar certa, mas juntos, no amor de Cristo, a gente corrige as rotas e tudo se acerta. A mesma coisa se aplica à autoridade espiritual. Lúcifer, ele quis ser igual a Deus, ele quis receber o que Deus recebia como autoridade. Ocupar o lugar de Deus, jamais, mas receber o que Deus recebe, a glória que é do Senhor, às vezes nós também queremos receber. Longe de mim querer ser como Deus, longe de mim fazer igual a Lúcifer, mas às vezes você faz algo que é bom e ao invés de você dar crédito ao Senhor, você quer ter o crédito para si mesmo. Então, a gente precisa prestar atenção também com relação à autoridade espiritual sobre a nossa vida. Uhum. Quer seja um pastor, quer seja um líder de alguma função que você ocupa na sua igreja, né? E mesmo assim, a autoridade espiritual que Deus tem sobre as nossas vidas, né? Então, a rebelião contra a autoridade espiritual também atrai maldição sobre a nossa vida. A gente vê esse princípio acontecendo na vida de Lúcifer e muitas outras pessoas se rebelando contra Deus. A Bíblia vem narrando a tragédia de povos que se rebelaram contra Deus, que desobedeceram a Deus, que questionaram a autoridade de Deus, que questionaram a vontade de Deus para os povos, né? Então, de modo semelhante, a autoridade espiritual também não desobedeça, porque ela também atrai maldição sobre a sua vida. Uhum. E lembrando de que amanhã ou depois é você que pode estar ocupando esse cargo. Será que você gostaria de que as pessoas reagissem dessa forma? Falando por trás de você ou não te aconselhando, né?
Porque o bom líder, a boa autoridade, ela é cercada por bons conselheiros. Então, você tem que se tornar esse bom conselheiro dentro do local que você atua. Quer seja empresa, quer seja igreja, quer seja cargo político. O que você estiver ocupando, você precisa ser um bom conselheiro para que as pessoas possam te ouvir e seguir aquilo que Deus tem plantado no seu coração. Essa primeira parte de Romanos 13 fala exatamente sobre a submissão às autoridades, sejam elas físicas ou espirituais. O diabo, ele não tem medo do que nós falamos. Escuta isso que eu vou te dizer. Mas ele teme quando nós nos sujeitamos a Deus. A Bíblia diz em Tiago 4:7, sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, a sua submissão ao Senhor, a sua submissão à autoridade, a sua obediência à palavra de Deus, isso sim, faz com que o diabo fuja da sua vida, faz com que as trevas se arranquem de perto de você. Isso sim, treme as bases de Satanás, a sua submissão à palavra, a sua submissão ao Senhor. Isso sim faz impacto no inferno. Amém? Depois, continuando, ele fala sobre o amor ao próximo, né? Eu ouvi algo esses dias que eu achei espetacular, que diz com relação aos mandamentos, né? Ele fala, lá no 9, por isso, falando sobre o amor ao próximo, não adulterarás, não matarás, não furtarás. Fala, filha, que foi? Fala, meu amor. Essas lives em casa é uma maravilha, né? A palavra de Deus fala, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. E se há qualquer outro mandamento, tudo se resuma a amar ao teu próximo como a ti mesmo, né? O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Então, quando o Senhor deu os 10 mandamentos lá para Moisés, primeiro Deus revelou como o grande eu sou, se apresentou como o grande eu sou, para depois ele dar o mandamento. Então, o propósito de Deus é que você descubra nele tudo o que você está precisando. Então, quando você descobrir que Deus é provedor, que Deus é pai, você não vai roubar. Porque você vai encontrar nele a fonte da sua necessidade, né? Quando você descobrir que Deus é Deus que une pessoas, que abençoa casamento, a Bíblia fala, o que Deus uniu, o homem não separe. Quando você entender o amor de Deus, você não vai cobiçar a mulher nem o esposo do próximo. Porque você vai entender o que Deus quer, a essência de Deus. Então, quanto mais a gente prossegue em conhecer Deus, em conhecer o amor dele por nós, mais a gente entende que o mandamento foi por amor. Quando a gente entende o Senhor, a gente entende o mandamento, né? Quando ele fala assim, não darás falso testemunho. Ele é a verdade. Então, quando a gente aprende quem é Deus, a gente não dá falso testemunho, a gente não mente, a gente não trai, a gente não rouba. Então, ele fala assim, não deva nada a ninguém a não ser o amor, porque o amor procede dele. E a gente se relacionando com ele, a gente vai amar o próximo, e a gente não vai matar, não vai roubar, não vai mentir, não vai adulterar, não vai cobiçar, não vai acontecer nada disso. Vamos prosseguir em conhecer ao Senhor. E aí ele fala, eu estou te dizendo isso porque está chegando a hora. Né? A nossa salvação está mais perto do que nós pensamos. É a salvação deste tempo. Né? Nós que já temos Cristo, esperamos a salvação deste tempo. Né? Deste tempo presos neste mundo carnal. Então ele fala, andem na luz, andem em Cristo. Nós precisamos andar na luz, né? Andemos dignamente como em pleno dia, como luz perfeita, que não haja escuridão no nosso caminhar, que não haja escuridão nas nossas atitudes, que não haja escuridão no nosso pensar. Nós somos habitação do Espírito de Deus. E o Espírito de Deus é capaz, ele veio para nos ajudar, nos assistir nas nossas fraquezas. Então ele fala assim, andem na luz. Sabe, não andem segundo a carne, porque a carne produz morte, mas andem segundo o Espírito, andem segundo a luz, andem segundo a vida, que isso vai trazer você, não só você para a vida, como aqueles que caminham com você. Então ele fala, andem como se fosse em pleno dia. O que é pleno dia? É a luz do meio-dia, é o sol do meio-dia, o sol a pico, onde não há sombra, onde não há escuridão. Então, que por onde você passar, você possa deixar a luz de Cristo incendiar, a luz de Cristo iluminar. Que por onde você passar, você desperte as pessoas, para que elas também queiram viver o reino de Deus. Gente, o reino de Deus não é quando Jesus voltar, o reino de Deus já veio.
Né? João Batista fala, arrependam-se, pois o reino de Deus está próximo. E chegou o reino de Deus. O reino de Deus é Cristo em nós. Então, se a gente não implantar o reino de Deus, nós não vamos viver a eternidade com ele. Nós estamos entrando na eternidade desde agora. Só entra no gozo do Pai aquele que ele olhar e falar assim, venha, eu te conheço. Mesmo porque... Né? Então, se dê a conhecer ao Pai agora. Mesmo porque a nossa entrada para o reino vindouro, ela vai se dar, a gente vai conseguir esse passaporte pelo que a gente vive agora. Né? Depois que eu morrer, né? Em Cristo, porque depois que eu morrer, não vai adiantar eu fazer nada, porque eu já não vou conseguir fazer mais nada, eu não vou conseguir esse passaporte para entrar lá. Então, hoje eu construo o meu futuro. Né? Os coachings usam isso daí direto, né? Você muda hoje para ter uma mudança amanhã. Então você começa mudando o seu interior hoje para que você conquiste algo no futuro. A vida de Cristo é isso. Eles pegaram daí, tá? Toda essa questão de motivação, tudo mais, eles pegaram justamente da Bíblia. Você prepara hoje, você semeia hoje aquilo que você quer colher amanhã. Você quer colher, você quer entrar no reino dos céus? Comece a plantar hoje a sua vida com Cristo. Você quer não entrar no reino dos céus? Começa hoje a colher sua vida com Satanás. Então, semeia, onde você semear é onde você vai colher. Então, você precisa entender isso. Eu mudo hoje para que as coisas possam mudar amanhã. Então, o meu amanhã é reflexo do que eu sou hoje. Isso você tem que entender. E a minha entrada no reino dos céus vai depender da obra em Cristo que eu faço hoje. E o teu galardão também, né? É bom que você entenda isso. Que salvação é diferente de galardão, tá bom? Bem, e ele fala assim, né, no finalzinho do capítulo 13. Revesti-vos do Senhor Jesus Cristo. Nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. É tempo mesmo da gente deixar o Espírito de Deus nos transformar de dentro para fora, nos tornando a imagem e semelhança do Senhor Jesus Cristo. O Pai procura filhos, e é por filhos que ele vem buscar. São os filhos que Cristo vem buscar para estar com o Pai. Então, que o Pai possa olhar para você e ver você como filho, né? E olhar para você e ver que você está se tornando a imagem e semelhança daquilo que ele criou para você ser, um filho. Então, revesti-vos do Senhor Jesus Cristo é isso, é deixar o Espírito moldar você, é deixar o Espírito entrar naqueles lugares escuros onde não há luz, onde ainda não é pleno dia, e transformar a sua vida, sabe? A única pessoa que impede você de se tornar um verdadeiro cristão, sabe, imagem e semelhança de Jesus, um verdadeiro filho de Deus, é você mesmo. A única pessoa que impede isso. Ah, não, meu irmãozinho fica me atormentando, fulano me azucrina. Ele só tá mexendo naquilo que existe dentro de você, porque se você for curado, se você deixar o Espírito Santo te transformar, o outro pode falar a mesma coisa e você não sofrer com a concupiscência da carne. Então, sabe, revistam-se do Senhor, deixa o Espírito Santo transformar você na imagem e semelhança de Jesus, para que você possa vencer o dia mal, para que você possa andar em pleno dia, para que a luz do Senhor seja encontrada em você. E assim, através da sua vida, outras pessoas possam conhecer o amor do Pai. Em nome de Jesus. Vocês estão entendendo? Se estiver entendendo, manda um joinha, um coraçãozinho aí pra gente saber, né? Porque como não tem perguntas por enquanto, a gente quer saber se você está entendendo tudo direitinho. Então manda o seu joinha, o seu coração aí, para que a gente possa entender, através disso daí, que você entendeu o que a gente está falando hoje. Eu recebi uma pergunta que falava sobre... se uma autoridade me pedir para fazer algo que é contrário à lei de Deus, e eu devo ser submisso? Não. Sabe, tudo que é contrário à lei de Deus, nós não devemos praticar. Nós devemos nos posicionar. Ah, mas eu vou sofrer retaliação, eu posso perder o emprego. Gente, nós estamos servindo ao Senhor. Mais vale agradar a Deus, que é o nosso provedor, do que agradar a homens. Sabe, guarda o seu coração, se posiciona à luz do Evangelho e Deus vai honrar a sua vida. Deus vai honrar. Eu já passei por situação assim, eu falo como testemunho de que Deus honra, sabe? Não se corrompa, não se suje, não obedeça a ordens que são corrompidas, corruptas, não siga ordens que vão em desencontro com a palavra de Deus. Não faça isso não. Ah, mas meu chefe mandou. Não. Quem é acima de todas as coisas é o nosso Deus. E a Ele nós devemos
a nossa vida, a nossa salvação veio dele. Então, mais vale agradar ao nosso Deus do que agradar pessoas. Claro, você não vai se rebelar, mas você vai se posicionar. Olha, isso é o contrário ao que eu creio, isso é o contrário ao que o meu Deus me pede para fazer. Então, eu não posso fazer isso. Meu irmão, Jesus... Você tem um testemunho para dar. Você está relutando? Estou relutando. Não, mas Jesus, pode dar. Só, a Daiane está falando uma coisa legal aqui, que é verdade. Ó. A semeadura é livre, você semeia bem ou você semeia mal. Porém, a colheita é obrigatória, e é real. E a Denise está falando o seguinte, ó. Falar a verdade, a palavra de Deus, para nós mesmos. Isso é verdade. Nós temos que ler a verdade, que é a palavra de Deus, todos os dias, para que isso possa entrar dentro de nós e trazer uma transformação. Pode dar o seu testemunho. Qual você quer que eu conte? O de não mentir lá. Eu trabalhei numa empresa há muitos anos, logo que eu vim para Ribeirão, e o dono da empresa pedia para a gente mentir, por diversas vezes. E aquelas coisas de você pegar o telefone e ele falar, fala que eu não tô, ou vai numa reunião, fala isso, isso, isso. E uma vez fui até numa situação na justiça, de frente para um advogado, e eles me instruindo como eu tinha que depor por causa de um processo da empresa, e eu tinha que falar mentira. E eu falei, olha, se for para vocês esperarem que eu fale o que está escrito aí, eu acho melhor vocês orarem a Deus, para o juiz não me fazer a pergunta que me leva para essa resposta. Se ele fizer, eu vou responder a verdade, eu não vou mentir. Então, aqui só tem duas opções, ou o juiz não pergunta, ou eu falo a verdade. E louvado seja o Senhor. O advogado pegou e falou assim, né? Ó, é melhor você tirar essa loira daí do testemunho, porque se ele perguntar... Nós estamos enrascados. Mas não tinha outra pessoa para testemunhar. Eu era a única testemunha. E louvado seja o Senhor, que no dia da audiência o juiz não fez aquela pergunta, sabe? Então eu fui tão convicta no meu testemunho que eu não ia mentir, que eu não ia omitir a verdade, que eu não ia me corromper por causa de um emprego, por causa de um salário. Gente, o salário do pecado é a morte. Então eu fui tão convicta que eu tinha que dar um testemunho para Cristo, né? Não era para aqueles homens ali, era por Cristo, pelo meu Salvador. E o juiz não fez a pergunta, eu fui salva. Isso é Jesus conosco, sabe? Nome. Salva por Cristo, sabe? Então, não permita, não, sabe? Ainda que você colha danos nesta terra, na eternidade, o Senhor vai estar te honrando, sabe? Aqui nessa terra você pode perder o emprego porque você falou a verdade, você pode levar uma advertência da empresa porque você falou a verdade. Isso é a terra, é a justiça da terra. Mas quando chegar a justiça do nosso Deus, certamente você será honrado porque você se posicionou como um verdadeiro cristão. Ó, sua mamãe entrou. Mami, te amo. Então, Romanos 13 fala exatamente isso, né? Sobre o amor ao próximo, que ele vai superar todas as coisas e que a verdade supera tudo, né? Então, quando você se posiciona nessa verdade que é Cristo Jesus, não tem como as coisas darem erradas, né? Então, era isso que a gente tinha para conversar sobre Romanos 13. Você tem mais alguma coisa a colocar? Não. Eu gosto bastante desse capítulo, gosto bastante da questão da autoridade. Quando você aprende a ser submisso à autoridade, você facilmente vai exercer um cargo de autoridade na sua vida. Sabe, tem pessoas que exercem a autoridade de forma tão corrompida, e certamente não obedecem às autoridades. Mas quando você entende o princípio de obedecer à autoridade, o princípio que isso é a Deus que você está fazendo, certamente Deus te levantará como cabeça, Deus te dará um lugar de autoridade. Por isso que a palavra de Deus fala que nós vamos reinar com Cristo. Porque nós aqui neste mundo aprendemos a ser submissos a Cristo, ao Pai, à palavra, ao Espírito, às pessoas que estão acima de nós. E porque nós aprendemos a submissão neste tempo, nós iremos reinar com Cristo. Você entende isso? Nós estamos... A Daiane falou assim, né? A semeadura... Não tem como, você semeia livre, mas você vai colher. Então, aprenda a semear segundo a palavra do Senhor, sabe? Semeie submissão, porque você semeando submissão, você vai ser colocado como cabeça. Há de chegar o tempo, meus irmãos, não pense que nós estamos falando coisa boba. A palavra do Senhor diz isso, sabe? Vai chegar o dia que você vai ser coroado, honrado, você vai reinar com Cristo. Vai chegar este dia, a palavra diz. Então, aprenda a semear aqui em terra,
a submissão, sabe? Aprenda a viver os mandamentos do Senhor, não como peso sobre a sua vida, mas como revelação de quem Deus é, sabe? Se você entender quem Deus é, você vai ver que você não precisa descumprir nenhum mandamento, porque tudo que você precisa, você vai encontrar no Senhor. Amém. A gente só descumpre mandamento quando a gente sente falta de algo. Pode ver. Você só nega imposto quando você sente falta de algo. Né? Você não dá o dízimo quando você sente falta de algo. Você fala mal das pessoas quando você sente falta de algo. Você cobiça a mulher do próximo, o esposo da sua vizinha, quando você sente falta de algo. Mas quando você encontra o Senhor, vive com Ele, se satisfaz nele, você não infringe mandamento nenhum, porque nada vai te faltar, sabe? Nada vai te faltar. Ele é a nossa provisão. Então, é lindo. E aí, assim, a gente segue terminando o capítulo, sendo semelhante a Jesus. E para a semana que vem, quinta-feira que vem, às 8 horas, de novo em ponto, nós entramos para falar sobre Romanos 14, que vai falar sobre não julgueis os seus irmãos na fé. Né? Fé, será que é algo que a gente mede? Tem uma medida? Eu tenho 50 pontos de fé. Vamos lá. A Ana está falando o seguinte, assim, ó, Deus jamais deixará um filho dele envergonhado. Amém. É real, glória a Deus por isso. Né? A minha mãe falou assim, ó, Deus ama os íntegros. É isso verdade. mesmo, Deus é íntegro, né? E assim nós temos que ser também. E se a gente for ver, o amor e a fé é o que leva a gente a se mover, né? Então hoje, a nossa integridade não é pelo que a gente tem, é pela fé que a gente possui. Pelo então, Cristo que a gente vive, né? Precisa ver isso daí. Nós precisamos ter um Cristo tão forte dentro de nós que a corrupção pode tentar a gente, mas nós não vamos nos vender, porque Cristo é maior dentro de nós. Amém. Amém? Que você não fique desanimado diante das suas fraquezas, sabe? O próprio desejo de acertar já pode fazer com que o Espírito Santo comece a agir em você. Muitas pessoas erram e falam assim, já desisti, já fiz tanta coisa errada que eu já vou desistir. Não, não pense assim, não. Eu já fiz tanta coisa errada, mas eu não vou desistir. Eu vou pedir para que o Espírito Santo me ajude, porque o meu desejo é fazer certo. Sabe, Paulo fala assim, gente, o mal que eu quero eu faço, mas o mal que eu não quero eu faço, mas o bem que eu quero eu não consigo. Paulo falava isso com tanta clareza, sabe? Vamos fazer como Paulo. Eu faço coisas que eu não quero, tudo errado. Mas o que eu quero, Pai, é acertar, é te agradar, é ser transformado pelo teu Espírito, é vencer a minha carne. Fala para o Senhor que você quer se parecer com um verdadeiro filho, porque o Espírito Santo está aí para nos ajudar ainda em tempo. Amém. Amém? Amém? Amém. Você ora pra gente? Amém. Abençoando? Vamos orar. Aleluia. Deus, tu és tão bom, Pai, tão bom, Pai. A tua palavra vem para nos trazer entendimento, para nos tirar a cegueira, Pai, para nos tirar os caminhos errados, Pai. Ela é lâmpada para os nossos pés, a tua palavra é luz para o nosso caminho, Pai. Que a tua palavra venha assim, abrir o nosso entendimento, clarear os nossos olhos, destampar os nossos ouvidos, Pai. Trazer entendimento a respeito de quem tu és, ó Pai. Queremos te conhecer, Jesus, conhecer o teu amor, conhecer o teu cuidado conosco. Queremos aprender mais de ti, por isso temos sede e fome da tua palavra, desperta isso em nós, que não fiquemos sedentos, mas que o teu Espírito nos leve a te encontrar, Jesus, nos leve a te saborear, a subir de nível nesse relacionamento, Pai. Não é um nível de, primeiro, segundo, terceiro lugar, não é um nível de intimidade. Queremos ser íntimos de ti, Pai, queremos saber do teu coração, queremos te contar do nosso, Pai. Então, que a tua palavra produza fruto sobre nós, fruto em nós, que o teu Espírito nos transforme de dentro para fora, para que possamos ser imagem e semelhança de Jesus. Assim eu oro por todos nós, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Amamos vocês. Amém. Nos vemos na próxima quinta. Para quem quiser, domingo nós temos o culto às 19 horas. Isso. Vai estar ao vivo pelo YouTube. E não deixa like, porque não tem, né? Manda seu coração para nós. Beijo. Aqui não tem like, mas sábado de manhã deixa tem no vácuo, não. Sábado de manhã tem café dos homens e das mulheres, não perde não. Beijo, tchau, tchau. Beijo.